The Beginning After the End. Volume 8. Capítulo 318. Tensão festiva. Kaera e eu aparecemos no topo do penhasco coberto de neve que guardava a entrada da vila do Spearbik. Galhos de relâmpagos etéricos estalaram ao nosso redor com o uso de Godstep enquanto éramos recebidos pelos olhares penetrantes e redondos de várias dezenas de pássaros enormes. Grandes tochas lançavam um brilho quente sobre a vila outrora estranhamente fria e encheram o topo oco da montanha com um perfume ligeiramente acre de madeira. De repente, uma cacofonia de sons irrompeu do Spearbacks quando eles começaram a bater, grasnar e guinchar. Alguns até subiram ao céu carregando fitas compridas e coloridas, circulando sobre nós em um padrão intrincado. Eles estão nos dando uma festa? Kaera perguntou hesitante. Fique em guarda. Eu sussurrei antes de dar um passo à frente. Imediatamente, a multidão de Spearbacks se separou para criar um caminho para nós, revelando o velho Brockbeak vestido com um elaborado casaco de pele que refletia as luzes bruxuleantes lançadas pelas tochas. Em cada lado do caminho para velho Brockbeak, guerreiros da tribo ofereciam uma variedade de comida. Bem-vindos, bem-vindos, poderosos ascendentes! O velho Brockbeak gritou animadamente, despertando outra onda de aplausos de sua tribo. Sim! Hoje, comemoramos o retorno de nossos guerreiros. Como se estivessem possuídos, todos os pássaros crescidos começaram a se contorcer e se mover erraticamente em uma batida rápida feita por dois Spearbacks batendo seus bicos no que parecia ser um tambor gigante. O velho Brockbeak começou a caminhar em nossa direção, suas pernas finas como um graveto tremendo ligeiramente enquanto ele dava passo lento após passo lento. Curioso para ver o que ele e sua aldeia haviam planejado, esperei que ele chegasse a apenas um passo de mim e de Kaera. Ele gentilmente colocou uma asa em cada um de nossos ombros e soltou uma grasnada triste. Os batedores dizem que Siftsuri caiu em batalha, mas ele foi bravo, sim, muito bravo, e vai voar alto com os criadores. O velho Spearbik gritou. Kaera e eu trocamos um olhar cauteloso. Baixando suas asas frágeis, ele continuou. Nossos batedores também falam de seu triunfo sobre as coisas selvagens. Esta escritura será escrita na história para todos os membros de nossa tribo Leren, sim. Suas atitudes são muito mais humildes do que quando falamos com eles pela primeira vez. Eu gosto disso, Regis pensou fracamente dentro de mim. Embora ele não estivesse mais enrolado em meu núcleo como uma sanguessuga e estivesse falando comigo novamente, Regis ainda não era forte o suficiente para manter uma forma física após seu uso da runa de destruição. Não é nada heróico. Eu descartei. Estamos apenas fazendo o que temos que fazer para sair desta zona. Heróico, uma boa palavra. E uma verdadeira, sim. Nós Spearbacks só podemos reverenciar a sua bravura. Ele disse antes de gesticular com uma asa em direção à mesa com comida. Ascendentes, vocês devem estar famintos. Por favor, os guerreiros da minha tribo trouxeram presentes de comida e bebida. Isso é tudo para nós? Eu perguntei, olhando mais de perto para os itens mantidos nas asas dos Spearbacks. 2 carregavam pedaços de carne, enquanto outros 3 faziam o possível para segurar punhados de uma fruta que parecia um mirtilo gigante. O 6º carregava uma pedra preta afiada, enquanto os 2 últimos seguravam uma jarra de barro que respingava quando eles se moviam. O velho Brockbeak acenou com a cabeça. Um humilde presente dos humildes Spearbacks, sim. Kaera apertou sutilmente a parte de trás do meu braço 2 vezes, embora seu sorriso não vacilasse. Mesmo sem preparação prévia para sinais não verbais, eu sabia o que ela queria dizer. Se os Spearbacks fossem tão astutos e frios como eu temia, seria possível que tentassem se livrar de nós e tomar as peças do portal para si. Como eu eliminaria um inimigo descuidado, porém mais poderoso?
Eu olhei para a comida novamente. Envenenado? Eu me perguntei, mas quando encontrei o olho do velho Brock Beak, fiz questão de manter meu rosto passivo, até mesmo agradecido. Sem qualquer desrespeito, não poderíamos aceitar tais presentes. Certamente seus bravos guerreiros deveriam ter permissão para desfrutar de tais espólios? Eu disse, baixando meu olhar. Seria mais do que suficiente se pudéssemos simplesmente pedir sua hospitalidade mais uma vez. O velho pássaro ficou sem palavras enquanto seu olho bom viajava para cima e para baixo em mim, seu bico rachado apontando para onde quer que seu olhar fosse até que ele finalmente falou. Muito bem. Embora alguns possam ver como desrespeitoso, embora não não o velho Brock Beak, rejeitar o presente de um Spear Beak, vejo que a ascensão de Swiftsure aos criadores foi difícil de suportar, e assim afastou os ascendentes de sua fome. Isso pesa muito sobre nós também. Mas uma festa ainda será preparada, sim. Ele então disse com um aceno de cabeça. Venha para a cabana do velho Brock Beak, para que possamos sentar e discutir. Há muito para você contar. Velho Brock Beak nos levou além da fila de Spearback segurando presentes, embora as bagas gigantes parecessem deliciosas, serviram para me lembrar da memória que Tristepes compartilhou comigo, e eu sabia que era melhor evitar qualquer armadilha em potencial que os pássaros astutos podem preparar para nós. Se eles eram espertos o suficiente para iscar duas Shadow Claws cautelosas, que foram ensinadas desde o nascimento a cuidar dos Spearbacks, então eles foram espertos o suficiente para envenenar alguns alimentos em um esforço para nos enfraquecer ou até mesmo nos matar. Mas eu achei que seu corpo de barata fosse imune a coisas como veneno, interrompeu Regis. Mas Caera não é, respondi. Prefiro ser rude do que estúpido. De qualquer forma, queria ver como o velho Brock Beak reagia à nossa recusa. Agora fique quieto e concentre-se na recuperação. Você é inútil para mim neste estado. Quase pude sentir Regis revirar os olhos ao responder. Como desejar, princesa. O casal cujo ovo tínhamos consumido, Trufeater e Red Wings, estava entre as fileiras de Spearbacks desengonçados, olhando para Caera e eu enquanto seguíamos o velho Brock Beak para dentro de sua cabana. Pensei na forma escura no céu acima da vila dos Shadow Claws e me perguntei se foi Red Wings que nos seguiu e nos espionou. Assim que o chefe idoso nos levou para dentro de sua casa, ele mergulhou o bico rachado e voltou para fora. Por favor, descansem um pouco aqui. Ainda há muito a fazer, mas voltarei em breve, sim. Espera. Viemos aqui com as peças do portal, como você pediu. Eu disse apressadamente, não querendo esperar. Eu quero tentar consertar o portal com o que temos agora, então só precisamos da peça de sua tribo e nós. Não. O velho Brock Beak estalou o bico com força para me interromper. Você deve fornecer os 4, e nós forneceremos um. No momento, o ascendente detém apenas 3. Descanse por enquanto, e juntos encontraremos uma maneira de reivindicar a peça final. Com isso, o chefe saiu mancando, deixando Caera e eu sozinhos. Caera deixou escapar um suspiro ao meu lado enquanto afundava no chão. Que frustrante! Isso é para dizer o mínimo. Eu disse com uma zombaria enquanto meus olhos piscaram para a cama de palha, penas e grama onde o velho Brock Beak normalmente ficava. É improvável que o velho pássaro tenha deixado a única coisa que queremos sozinha no mesmo quarto que nós. A nobre Alacriana entrou na conversa enquanto eu caminhava em direção aonde a peça do portal estava anteriormente escondida. Vasculhei a roupa de cama, mas só encontrei o chão empoeirado da cabana do chefe. Merda! Caera permaneceu em silêncio enquanto eu me sentei ao lado dela, tenso e zangado. Não fazia muito tempo que havíamos chegado à vila de Spearbacks, gratos pela ajuda de Swiftsure e pela hospitalidade da vila. Mas nesse curto espaço de tempo, muita coisa mudou, eu tinha visto muito.
Uma parte de mim se culpou por tudo o que aconteceu. Eu deveria ter percebido antes os fatos que não combinavam exatamente com o que esses pássaros altos nos contaram, a animosidade que todas as outras tribos tinham em relação aos Spearbacks, a ânsia deles em nos usar para seus próprios fins. Se não fosse pelo desafio do chefe dos Furfistes, poderíamos ter exterminado toda a tribo antes de perceber que eles eram tudo menos feras de éter selvagens. Se não fosse pela dúvida persistente que eu senti depois daquela batalha, poderíamos ter nos vingado da Shadow Claws por sua emboscada. Estremeci ao pensar em Tristepes e no resto dos cadáveres de sua tribo espalhados em um turbilhão de fogo da alma de Caer e minhas rajadas de éter. Não. Fiz a coisa certa ao seguir meus instintos, e embora vidas tenham sido perdidas, muito pior poderia ter acontecido se eu tivesse confiado no velho Brock Beak implicitamente. Enquanto o chefe idoso e sua tribo ainda pensavam que estávamos do lado deles, eu tinha que ser paciente e esperar o momento certo. Como está Regis? Caera perguntou, tirando-me dos meus pensamentos. Ele está usando minhas reservas de éter para se recuperar enquanto descansa. Eu respondi, virando-me para a nobre Alacriana. Foi quando percebi que ela não estava mais tremendo de frio, nem mesmo com um cobertor nos ombros. Você não está com frio? Está muito mais quente aqui do que antes. Talvez por causa das tochas que acenderam lá fora para o festival. Disse ela, balançando a cabeça. De qualquer forma, você sabe o que o levou a se comportar tão descontroladamente durante a nossa batalha. Tinha a ver com ele entrar na runa divina da destruição que eu tenho. Como eu sei? É difícil de explicar, mas Regis é muito mais compatível com esse tipo específico de magia do que eu, embora eu seja o que tecnicamente tem acesso a essa magia. Então ele não foi capaz de controlá-la totalmente. Disse Caer em compreensão. Eu olhei para minha palma vazia. Basicamente, esta magia é realmente prejudicial para o lançador se eles não forem compatíveis, o que torna difícil para mim praticá-la. Como Regis não é limitado como eu, acho que ele está aprendendo muito mais rápido. Parei, percebendo que tinha começado a divagar. Olhando para trás, pude ver a nobre Alacriana me observando, seus chifres de obsidiana brilhando com a luz da tocha. Eu franzi as sobrancelhas. O que é? Não é nada. Disse ela, revelando um leve sorriso. Eu apenas aprecio o fato de você poder compartilhar essas coisas comigo. Mesmo que eu não entenda totalmente, duvido que isso seja algo que você teria me revelado quando nos conhecemos. Limpei minha garganta antes de me afastar de seu olhar escarlate. O fato de que eu poderia silenciar você a qualquer momento não mudou. Apesar da minha ameaça, no entanto, Caera soltou uma risada. Sim, sim. Ancião Brock Beak. Disse Caera, com a voz clara e confiante enquanto seguíamos atrás do velho e desengonçado pássaro. Você disse antes que sua tribo nos ajudaria a obter a peça final do portal, mas parece que estamos indo mais fundo em sua aldeia. Tínhamos esperado em sua cabana por várias horas antes que ele finalmente retornasse com um grupo de Spearbacks com cicatrizes de batalha atrás dele, apenas para ele nos fazer o seguir de volta. Agora, estávamos caminhando por um caminho bem iluminado que conduzia ao penhasco íngreme que abrigava sua aldeia. Os Spearbacks irão ajudá-lo a caçar os Ghost Bears, sim. Nós vamos encontrar e você vai lutar. Seu bico quebrado balançava para cima e para baixo enquanto ele falava. Mas primeiro, você deve se juntar a nós para um banquete. Festa muito rara, de fato. Comecei a pensar em desculpas para não comer nenhum dos alimentos fornecidos pelos Spearbacks enquanto subíamos o penhasco íngreme. 2 dos Spearbacks com cicatrizes carregavam o velho Brock Beak, já que ele era muito velho para voar. Enquanto eu estava tentado a simplesmente dar um God Step para o topo, eu não queria desperdiçar nenhum éter no caso de as coisas piorarem, então Caera e eu pulamos,
usando algumas das saliências irregulares do penhasco como apoio para os pés. Aparecemos na saliência de um pequeno penhasco plano com vista para a aldeia. Luzes de tochas altas estavam embutidas em todo o penhasco, lançando um brilho quente sobre a multidão de spearbacks que já estava lá. Uma coluna de fumaça se ergueu de uma fogueira atrás dos pássaros altos, que começaram a se afastar ao avistar o velho Brock Beak. O idoso chefe da aldeia estava esperando por nós, seu único olho violeta brilhando de excitação enquanto ele gesticulava com uma asa. Contemple! Grey! A voz de Caera era baixa e enojada. Eu olhei de velho Brock Beak para ela, então segui a linha de seu olhar para o banquete. Disposto sobre uma pedra larga e plana estava o enorme chefe dos Furfistes. Todas as 4 mãos foram removidas, assim como seus olhos e a maior de suas presas. Sua pele outrora prateada havia sido esfolada, enquanto um grande corte em seu estômago se abriu e se encheu com mais dos grandes mirtilos redondos enquanto um fogo estrondoso dançava sob a laje de pedra em que ele estava. Que porra é essa? Eu perguntei, incapaz de esconder minha repulsa. Um banquete raro. Velho Brock Beak exclamou. Ele então se virou para o Spearbacks e começou a estalar e grasnar em sua linguagem áspera de passarinho. A tribo ouviu, então deu vivas e gritou para o céu, alguns até mesmo saltando de seus poleiros para girar em torno do pico alto. Eu contei a eles. Disse o velho Brock Beak, voltando-se para nós. Sobre sua vitória sobre o brutal clã Furfistes, e como você matou seu chefe e deixou o clã fraco e sem proteção. Ele seguiu esta proclamação com uma pequena reverência. Meu olhar voltou para o corpo do Furfistes. Como você conseguiu isso? Invadi a vila depois de sua batalha. O velho Brock Beak respondeu com orgulho. Uma honra banquetear-se com um inimigo caído, sim. Bárbaro. Caera murmurou baixinho ao meu lado. O olho roxo do chefe se voltou para ela, embora eu não pudesse dizer se ele entendeu o que ela disse. Sinto muito. Eu disse, baixando minha cabeça em um esforço para esconder meu nojo. Em nossas culturas, não comemos nossos inimigos caídos. O velho Brock Beak soltou um suspiro rouco. Que desperdício deixar inimigos fortes apodrecendo no chão, mas não vamos forçá-los. Os ascendentes, talvez, prefeririam outro ovo para energia. Alguém disse ovo. Regis falou, sua voz meio grogue ainda. Eu balancei minha cabeça. Isso não será necessário. Na verdade, gostaríamos de começar o nosso caminho assim que... O velho Brock Beak gritou, interrompendo-me. Ele saltou alguns passos para longe e estendeu as asas para seu povo, então explodiu com um único ruído agudo. Um grito saiu do Spearbacks e eles se precipitaram sobre o cadáver, despedaçando e rasgando a carne semi-congelada como uma esteira de abutres. Eu me virei, deixando meu olhar vagar sobre a vila abaixo. 2 Spearbacks haviam deixado o pico e estavam lentamente descendo em direção ao conjunto de cabanas. Ao meu lado, o velho Brock Beak disse. Spearbacks vai comemorar na carne do inimigo por você, sim? Teve outro ovo sem filhote. Nós vamos trazê-lo. Como eu estava dizendo. Comecei de novo, minha mandíbula cerrada de frustração. Gostaríamos de ir embora logo. Meus companheiros e eu não vemos nenhuma razão para caçar os Ghost Bears, a menos que não possamos fazer o portal funcionar com apenas as 4 peças que já temos. 3. Disse o chefe, observando com aparente prazer enquanto sua tribo devorava o cadáver do Furfistes. Honorável ascendente concordou em buscar 4 peças e concordamos em dar a 5ª. Você só tem 3 peças. Soltei um suspiro profundo enquanto travava os olhos com o velho Brock Beak. Meu olhar estava calmo e nivelado, mas a pressão atada a éter lançando um frio palpável no ar deixou minhas intenções claras.
Caera e o velho pássaro enrijeceram, e os 3 Spearbacks com cicatrizes avançaram para proteger seu líder. Eu tenho sido civilizado até agora, mas estou no meu limite. Eu disse, minha voz gelada. Não somos uma arma para você apontar para seus inimigos. Você pode nos ajudar por sua própria vontade ou nosso tempo como aliados chegará ao fim. Um véu de silêncio caiu sobre os procedimentos enquanto até mesmo os Spearbacks, festejando o cadáver do Furfistes, pararam para nos olhar. Como você diz? Fique, pelo menos, para este banquete. Essas vitórias não são desfrutadas com frequência por meu povo. Coma do ovo do Rising Wind Thundercutter, deixe a tribo viver este momento, enquanto eu recupero o pedaço para você. Sim. Vou recusar a refeição. Eu disse com firmeza, meu olhar penetrando no velho e desengonçado pássaro. O velho Brock Beak estalou o bico no que parecia uma demonstração de frustração, mas rapidamente escondeu suas emoções com uma risada aguda. Os heróicos ascendentes desejam voar tão rápido quanto os Spearbacks. Muito bem! O chefe soltou uma série de gritos agudos para um dos Spearbacks atrás dele antes de se virar para nós. Bladewind trará nossa peça de portal. Com uma breve reverência, o velho pássaro arrastou-se de volta com seus 3 guardas. Apesar de seus olhos violetas me perfurarem, finalmente pensei que poderíamos relaxar. Foi quando meu corpo começou a ficar lento, como se meus músculos tivessem congelado. Minha respiração saiu em rasgos abatidos. Gegrei. Senti Caera agarrar meu braço para me apoiar enquanto tropeçava. Com o canto do olho, vi o único olho do velho Brock Beak brilhando de empolgação enquanto ele observava ansiosamente. Caera caiu no chão em um ataque de respirações difíceis enquanto eu me dobrava de joelhos, o coração batendo forte contra o meu peito de medo pela nobre alacriana. O que você fez? Eu disse em uma voz forçada, virando meu olhar totalmente para o chefe. O pássaro idoso soltou uma risada estridente, que ecoava entre os membros de sua tribo enquanto eles nos olhavam maravilhados. O velho Brock Beak pode não ser forte como poderosos ascendentes, não, mas ele tem o melhor dos cérebros. Ele disse enquanto praticamente pulava em nossa direção. Veja, este sabia que o ascendente não comeria nossa comida. Suspeito, sim. Óbvio, sim. Eu caí de lado, uma orelha em Caera para ter certeza de que ela ainda estava respirando atrás de mim. O velho pássaro permaneceu a alguns metros de distância, seguro atrás de seus protetores com cicatrizes de batalha, e continuou a falar. É por isso que o velho Brock Beak envenenou o fogo para que a fumaça fosse respirada pelos ascendentes. Não é prejudicial para as Spearbacks, muito ruim para os outros. Cai Caera. Eu murmurei entre os dentes. O veneno não matará. Afinal, o ascendente tem que lutar contra os Ghost Bears, sim. Ascendente nos dará 4 peças de portal, Spearbacks devolverá a companheira do ascendente. O chefe respondeu. Não vai me matar. Eu repeti. O velho Brock Beak soltou um grito impaciente. Sim. Não vai matar, não vai matar. Bom. Respondi, sem lutar mais para respirar. Raios violetas estalaram ao meu redor quando eu usei o God Step para trás do velho Brock Beak e fechei o punho em volta de seu pescoço. Então, parece que nossas negociações terminaram. Notas de tradução. Cacofonia, som feio ou desagradável, união não harmônica de sons diversos. Grasnar, emitir som, corvos e abutres, corvejar, crocitar. Devagar, afastar-se do assunto principal, fazer digressão.